História de hoje. A gente se mudou para uma casa velha. As paredes não param de sussurrar nossos segredos. A gente se mudou para casa no fim da primavera, uma casa colonial antiga de 2 andares que parecia estar afundando sob o peso da própria história. A corretora chamou de cheia de charme. O que ela realmente quis dizer foi barata. Eu e minha esposa não resistimos, estávamos desesperados para fugir do nosso apartamento apertado com 2 crianças. Na primeira noite, a casa respirou. Essa é a única maneira de descrever. Madeira velha expandindo e contraindo, suspirando pelas paredes. Mas enquanto eu estava lá, juro que ouvi algo por baixo dos rangidos e gemidos, como uma voz enterrada na madeira. Um sussurro abafado, baixo e constante, como se alguém estivesse falando com as mãos em concha contra o gesso. Eu disse para mim mesmo que era só a casa se acomodando. Na terceira noite, minha filha me perguntou com quem eu estava conversando dentro das paredes. No começo, as vozes não faziam sentido. Apenas murmúrios fracos, sem forma e suaves. Elas vinham principalmente à noite, embora às vezes, na quietude da tarde, eu pegasse uma frase escapando do papel de parede. Então as palavras ficaram mais nítidas. Não eram mais murmúrios aleatórios. Eram frases. E pior, eram frases destinadas a nós. Não conte para ela o que você fez. Lembre-se do que aconteceu em 2006. Ela não sabe. Ainda não. O lance é, elas estavam certas. Esses não eram segredos que você podia pesquisar no Google. Eram coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Coisas que eu tinha enterrado tão fundo que às vezes me convencia de que eu tinha imaginado. As paredes estavam desenterrando. Uma por uma. Quando começou a imitar nossas vozes, achei que estava perdendo a cabeça. Eu estava na cozinha lavando a louça, e ouvia minha esposa lá em cima, chamando meu nome. Mas quando eu subia, ela estava na cama, meio dormindo, insistindo que não tinha dito nada. Ou meu filho, chorando à noite, só que quando eu abri a porta, ele estava dormindo profundamente, enquanto os soluços abafados saíam do gesso. Uma vez, ouvi minha própria voz. De dentro da parede perto da escada. Ela sussurrou, você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. As vozes se transformaram em ordens. Fique quieto. Faça isso, ou vamos contar. Sangue sela os segredos. No começo, achei que era só uma metáfora. Algum jogo doentio que meu subconsciente estava jogando. Mas uma noite, as bocas se abriram. Não quero dizer bocas metafóricas. Quero dizer que a tinta borbulhou e rachou pelo gesso, inchando como bolhas até que se rasgassem em aberturas molhadas e sem lábios. Carne rosada saindo para o ar. Elas não pareciam humanas. Muito largas. Muito cruas. Elas falaram em coro. Centenas de bocas moldando palavras com línguas escorregadias pingando cuspe. Se você nos quer em silêncio, você sabe o que fazer. Começou com pequenas exigências. Coisas que quase pareciam razoáveis. Corte-se. Dê-nos o que está dentro. Eu estava na cozinha, a faca tremendo na minha mão, olhando para o meu pulso. As bocas delas se abriram, famintas pelo sabor da verdade. Eu me cortei. Só um risco. Quase não sangrou. Mas as bocas delas suspiraram. Elas lamberam os lábios, tremeram como se tivessem acabado de ser alimentadas. E, pela primeira vez em semanas, elas ficaram em silêncio. Eu não contei para minha esposa. Eu não podia. Mas uma semana depois, notei as casquinhas finas no braço dela. As crianças não estavam seguras. Uma manhã, encontrei meu filho no corredor, com as 2 palmas das mãos pressionadas contra a parede, a orelha contra o gesso. Ele estava balançando a cabeça, ouvindo, seus lábios se movendo como se estivesse repetindo o que ela dizia. Eu o afastei, mas a parede não parava de sussurrar. Eles sabem onde estão os fósforos. Eles sabem as coisas que a mamãe esconde. Eles vão contar, a menos que você os faça ficar quietos. Naquela noite, peguei minha filha com um isqueiro embaixo do travesseiro.
Ela começou a chorar quando eu peguei, sussurrando. As paredes disseram que se eu não soubesse, elas contariam o que eu fiz. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela apenas ficou pálida. Ela nunca respondeu. Eu tentei ignorá-las. Fingir que elas não estavam lá. Foi quando elas gritaram. Não sussurros, não murmúrios, gritos. Gritos tão penetrantes, tão ensurdecedores, que tremeram por cada tábua e viga. Você não conseguia pensar. Você não conseguia respirar. Nós nos amontoamos na sala de estar enquanto toda a casa tremia com vozes rugindo. Faça isso. Faça isso. Faça isso. As bocas se rasgaram mais, o gesso caindo em pedaços, o drywall se abrindo. Eu as vi se espalhando pelo teto, pela escada, rastejando pelo chão como feridas rasgando a casa. Cada segredo que eu já tinha enterrado sangrou daquelas bocas. Elas sabiam de tudo. E elas não estavam blefando mais. Na noite em que acabou, as paredes nos deram um ultimato. Elas queriam silêncio. Mas o silêncio tinha um preço. Eu não sei se foi ideia da minha esposa, ou da casa. Talvez os dois. Talvez, naquela época, não importasse. As paredes queriam sangue. Elas queriam silêncio permanente. Foi quando eu percebi, talvez nunca tenha sido sobre os segredos. Talvez a casa estivesse apenas usando-os, isque em um anzol. Ela não queria confissões. Ela queria obediência. Estou escrevendo isso de um motel, 2 cidades de distância. A casa está vazia agora, mas não vai ficar assim. A corretora vai pintar tudo, tapar os buracos e vender para alguma outra família desesperada em busca de charme. Mas se você se mudar, ouça com atenção na sua primeira noite. A casa vai respirar. As paredes vão sussurrar. E, mais cedo ou mais tarde, as bocas vão se abrir. E se elas já souberem seus segredos? É tarde demais. O verdadeiro problema? As vozes não pararam quando saímos. As paredes do motel são mais finas. Eu posso ouvi-las através do gesso agora, mais claro do que nunca. Elas não estão na casa. Elas estão em nós. A narrativa dessa história me soa como uma metáfora potente para a culpa, o segredo e a autocorrosão emocional. As paredes da casa não são apenas um elemento sobrenatural, mas uma externalização concreta dos segredos que a família carrega, e que, cedo ou tarde, tornam-se entidades autônomas, capazes de chantagear, manipular e consumir seus portadores. A progressão do horror é notável. Começa com sussurros quase imperceptíveis, a voz da consciência, evolui para imitações, a apropriação da identidade pelos segredos, e culmina em exigências de automutilação, o preço simbólico do silêncio. O clímax, com as paredes desenvolvendo bocas físicas, sugere que segredos não confessados não apenas falam, mas devoram quem os abriga. O final é particularmente impactante. Elas estão em nós revela que o horror nunca esteve na casa, mas na herança psicológica da família. A mudança para o motel, e a persistência das vozes, reforça que não há fuga quando o monstro é interno. É uma crítica afiada à ilusão de que podemos deixar para trás o que carregamos dentro de nós, perguntas que a narrativa levanta. 1. Até que ponto nossos segredos moldam nossa realidade? 2. O que acontece quando permitimos que a culpa se torne um organismo vivo, capaz de ditar nossas ações? 3. É possível escapar de si mesmo?